chefia o Brasil na década de 30, mas sim ele instala um Estado ditatorial, um Estado Novo até 45, e também ele é eleito democraticamente posteriormente, já há um mandato que termina e culmina na sua morte. Esse político característico do Brasil, um estadista que fez reformas e teve estratégias que mudaram os setores econômicos e sociais do país. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Eu não vou saber exatamente o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas esse é um vídeo sobre a história do Brasil e hoje você vai ficar sabendo e ficar por dentro dos aspectos e medidas da política varguista na década de 30. Meu nome é Matheus, esse é uma aula experimental que faz parte do projeto da minha cadeira da Faculdade de História da UFPB, lecionada pelo professor Martinho, Brasil 3, e aqui para vocês a gente vai apresentar, discutir e questionar alguns quesitos que fazem parte das medidas da política do Vargas e como o Brasil reagiu e como a população reagiu, consequências e continuidades, tudo isso. Vem com a gente. Então, para a gente começar e debater nosso assunto, primeiro a gente tem que entender um pouco, contextualizar, esclarecer um pouco as ideias sobre o que acontecia no Brasil antes, como a população estava lidando com a política, todas essas questões organizacionais e administrativas que passam pelo Brasil no período republicano e vão acabar no ano de 1930. O Brasil, antes dessa revolução, um golpe de Estado que é mitificado como revolução no jogo de poder, ele passa por um período chamado de Primeira República, ou República Velha, também conhecida como República Oligárquica do governo Café com Leite. Eu vou trazer agora alguns aspectos para a gente contextualizar um pouco antes de entrar na década de 30 e entender um pouco o pensamento do Vargas. Então, para a gente começar e debater nosso assunto, primeiro a gente tem que entender um pouco, contextualizar, esclarecer um pouco as ideias sobre o que acontecia no Brasil antes, como a população estava lidando com a política, todas essas questões organizacionais e administrativas que passam pelo Brasil no período republicano e vão acabar no ano de 1930. O Brasil, antes dessa revolução, um golpe de Estado que é mitificado como revolução no jogo de poder, ele passa por um período chamado de Primeira República, ou República Velha, também conhecida como República Oligárquica do governo Café com Leite. Eu vou trazer agora alguns aspectos para a gente contextualizar um pouco antes de entrar na década de 30 e entender um pouco o pensamento do Vargas. Criaram obras voltadas a uma questão identitária do Brasil, do que era ser brasileiro, do como o brasileiro era exótico, como era um povo singular e como ele foi construído socialmente através da historicidade do período colonial e da Primeira República, que era o governo vigente, que a gente tem que prestar atenção justamente nisso. O que Vargas pretendia a partir da Revolução de 30, do golpe de Estado que ele executa, e o porquê ele tem essas atitudes. Então, para isso, a gente precisa ter noção de como estava o contexto político e como era gerida a Primeira República Brasileira. A Semana de Arte, como eu falei, vai ter obras e autores reconhecidos. Na parte musical, a gente pode falar do Heitor Villa-Lobos, também do Mário de Andrade, na parte literária. Gente, vamos voltando e vamos começar agora a contextualizar historicamente o que antecedeu, né, o ano de 1930 e como o que estava ocorrendo no Brasil, tanto culturalmente, tanto politicamente, na década anterior, que é a década de 20. Então, eu preparei esse material aqui para a gente ir analisando tópico a tópico. Vou abaixando aqui a cabeça para vocês observarem.
para a gente comentar de um a um. Coloquei primeiro a década de 20 no Brasil, a Semana de Arte Moderna de 22. Como a gente sabe, no ano de 2022, através do investimento da classe avantajada financeiramente do Estado de São Paulo, foi confeccionado e elaborado uma Semana de Arte Moderna, onde diversos autores, pintores, artistas plásticos criaram obras numa tentativa de... Então, como eu tinha comentado, é necessário a gente estar por dentro da política da Primeira República. A Primeira República, que foi proclamada no Brasil em 1889, durou até 1930, esse período que a gente vai iniciar o governo Vargas. Aqui eu coloquei nos tópicos a contestação à política do café com leite. Justamente essa contestação vai gerar os embates e os embrólios políticos do ano de 1930. Mas primeiro a gente tem que entender o que era a política do café com leite e por que era chamada assim. Brevemente eu vou explicar aqui para a gente ficar por dentro e entender a lógica do Vargas e dos seus aliados. A política do café com leite, ou Primeira República, ou política dos governadores, como pode ser chamada, se refere ao revezamento do Estado de São Paulo. E para concluir esse lado aqui, eu coloquei o movimento tenentista. É inevitável deixar de falar do movimento tenentista nesse quesito de contextualização da década de 20. O movimento tenentista foi justamente a reivindicação e a insatisfação dos militares de baixa patente com o poder político nacional, o revezamento do governo café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. Os grandes produtores de café tinham um monopólio da época. Então, foram elaborados pelos militares revoltas e movimentos que são lembrados e têm influência nessa ruptura da homogeneidade da classe dominante. Então, a gente pode ver, pode citar, nesses casos de tenentismo, a coluna Prestes, principalmente porque os Carlos Prestes, o organizador, o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais, que se revezavam no poder do executivo. A Primeira República, a política dos governadores, era todo um sistema articulado, esquematizado, que envolvia os parlamentares e as forças locais municipais. Por isso que a gente lembra do coronelismo, os coronéis que tinham poder, tinham monopólio da terra e organizavam as votações, o que também é chamado do voto do cabresto, está presente nesse período da Primeira República. Essa contestação desse esquema político vem na década de 20 sendo contestado eleição a eleição. E a figura do Getúlio Vargas e o seu estado de origem, o Rio Grande do Sul, eles sempre vão estar batendo na porta dos políticos paulistas e mineiros que estavam se revezando no poder. Então, é necessário entender que já tinha uma contestação e já tinha essa luta do poder dentro da classe política brasileira, que é uma figura que vai estar presente na história do Brasil posteriormente da década de 20 também, porque vai se envolver com o socialismo, o comunismo, que são ideologias que o Vargas vai combater e vai chegar de frente durante seu governo e durante as décadas, os anos da metade da década de 30, de 34, 35, isso já numa fase posterior. Além do movimento tenentista, que vem do sul do país e tem a coluna que tem a coluna Prestes, que é um dos movimentos mais conhecidos, que é um grupo formado por esses militares que vem do sul do Brasil e vai contornando o interior do Brasil, espalhando essa palavra de satisfação. Também a gente pode citar a revolta do Forte de Copacabana, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que também está presente. Continuando, enfim, chegamos na Revolução de 30, como é conhecida, como é chamada, foi denominada. Ao decorrer do século XX, já agora no século XXI, é contestada essa nomenclatura de revolução. Tem esse debate, a gente pode falar e vai falar, né, aqui no nosso vídeo, na nossa videoaula um pouco mais à frente, mas aí a gente passa por esse segundo slide para a gente
comentar aqui sobre os tópicos, eu esclarecer um pouco para abrir aí o horizonte de vocês que estão assistindo, fazerem suas pesquisas e, adentrarem mais e chegarem a novos interesses, obterem novos interesses sobre o assunto da história do Brasil. Primeiro, a gente comentou, já tinha falado sobre o contexto histórico e político que o Brasil passava e um pouco, brevemente, das características da Primeira República. Aqui vai influenciar totalmente na ascensão desses regimes. A gente tem que pensar como estava a cabeça das pessoas na época, como a sociedade pensava e como essa incerteza causada, a pobreza, a miséria, todas essas questões falhas do liberalismo que estão presentes, que são ultrapassadas e foram contestadas ao ponto do poder, dos poderes serem concentrados na mão de um ditador, de uma persona que representasse esse Estado. Na Alemanha a gente tem o Hitler, na Itália o Mussolini, e no caso brasileiro tem essa associação do governo totalitário com o Getúlio Vargas. O Getúlio vai ter tendências, sim, características desses governos totalitários, vai trabalhar com propaganda, vai trabalhar com essa condução da população e dos cidadãos aqui no Brasil. Já culmina nesse último fato, nesse último tópico, quer dizer, fato também histórico, que são a ascensão dos regimes nazifascistas na Europa. Além desse termo nazifascista, mas a gente pode colocar os regimes totalitários, porque além do fascismo, do nazismo, na Europa também vão existir outros regimes totalitários em outros países que não têm esse foco dos holofotes voltados, como a Itália e a Alemanha, que são participantes diretos da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente também pode ver casos desses governos totalitários se proliferando na Europa, em países como Espanha e Portugal da Península Ibérica, com os governos do Salazar e do franquismo, salazarismo. Então a gente tem que ter uma noção que, principalmente disso, que essa crise da democracia liberal, a crise pesada do ano de 1929, então a gente tem essa noção de que o Brasil, tanto o Brasil, quer dizer, quanto os estados nacionais da América do Sul, eles vão ter influência total da democracia liberal na sua formação, na sua constituição e na sua integridade cultural. Essas questões vão estar ligadas à questão do liberalismo e da questão da democracia liberal. A crise de 29, como é muito conhecida, repercutida, influenciou justamente todos esses governos que tinham essas tendências liberais. Ela iniciou em Nova York, nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Valores e corrompeu e causou um caos danado em a maioria das cidades e estados aqui do Ocidente. Já a gente vai seguindo o embalo, porque justamente internacionalmente com essa crise vai surgir o próximo tópico. Certo, a gente focou nesses antecedentes aqui da década de 20 no Brasil. Agora vamos para esse outro lado aqui. Aqui a gente vai falar mais de um contexto internacional, do que estava rolando no Ocidente, fora do Brasil. Primeiro, nos tópicos, eu coloquei para a gente destacar. Claro que esses são os apontamentos mais importantes que eu achei e que deviam estar aqui nesses antecedentes históricos, mas vocês podem pesquisar, podem se aprofundar muito mais por fora, puxando até desses tópicos, fazendo ligações com os outros assuntos que vocês conhecem. Primeiro eu coloquei crise da democracia liberal, também a gente já pode embalar com a crise de 29. Então, ali, uma ligada à outra, já que a crise de 29 é o estopim dessa contestação também da democracia liberal. A democracia liberal, ela está presente no Brasil, principalmente se a gente analisar a Constituição de 1891. O Brasil, esse cara aqui, Getúlio Vargas, que é do estado do Rio Grande do Sul, tem sua carreira política no Partido Republicano Rio-Grandense, tem uma influência muito forte das ideias positivistas do Augusto Conte. Então, o principal aliado de Minas vai ser o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Getúlio, que estava ali, incluindo
a aliança desses dois estados, que está aqui, como eu botei aqui no tópico do slide, formação da Aliança Liberal, que vai ser o nome dessa aliança, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do estado da Paraíba. Isso na região do Nordeste, Norte, como era chamado nas divisões do Brasil, o estado da Paraíba vai se aliar, a Aliança Liberal, Getúlio e o estado dos políticos de Minas vão procurar esse outro estado. Não ocorre em 30 justamente porque o presidente Washington Luiz, representante do estado de São Paulo, representante dos cafeicultores, ele não vai concordar em manter e dar continuidade a esse revezamento político entre São Paulo e Minas, período do café com leite. O estado de Minas Gerais, a classe política mineira, vai ficar muito satisfeita, vai ficar muito pé da vida e vai propor aqueles estados que eu comentei anteriormente, na década de 20, que já estavam batendo na tecla, já estavam ali, ó, pressionando os governos de São Paulo e de Minas. Minas vai se aliar politicamente. A gente sabe como é esse jogo de poder da política. Eles não é como uma coisa óbvia, absoluta, eles não é cristalizado. As relações, elas divergem a partir dos interesses. Minas vai se aliar justamente com a figura do estado desse cara aqui, ó. Aqui, o primeiro tópico que eu coloquei aqui em cima, vocês podem ler a ruptura entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, da política, justamente da política café com leite que a gente debateu. São Paulo, o maior produtor do café, principal produto econômico do Brasil, já desde o final do século XIX até esse momento agora do século XX. Então, Minas Gerais, que é o maior colégio eleitoral, mas também era produtora de café. Muitas pessoas ligam Minas ao leite, a questão da produção pecuária, que existia também, mas o domínio absoluto era do café. Então, a gente poderia chamar de período do café, por exemplo. Mas, voltando nessa questão da ruptura, como a gente comentou, sempre aconteceu o revezamento dos políticos que iam representar o poder executivo brasileiro. Em 1930, isso não ocorre. O estado da Paraíba, que vai apresentar um principal nome, um nome-chave, um político que vai ser primordial em toda a articulação do processo revolucionário e dessa tomada do poder do Estado por Vargas, que é um político chamado João Pessoa. O nome da capital paraibana, que é uma homenagem a esse cidadão daqui da Paraíba, que foi presidente do Estado, governador do Estado, fazia parte da oligarquia das Pessoas, era sobrinho do Epitácio Pessoa, um homem muito forte, que tinha essa influência na Primeira República, que a gente comentou também sobre as questões estaduais, municipais, do poder local, do coronelismo, que a gente chama das oligarquias. Então, João Pessoa era da oligarquia dos Pessoa. Aqui, João Pessoa é assassinado por João Dantas, e é aí que Getúlio Vargas, como político, como estrategista, pensando nesse contexto e no que essa morte poderia proporcionar a ele e favorecer a ele, a classe política da Aliança Liberal, ele vai utilizar da morte de João Pessoa para criar uma comoção nacional e uma reviravolta nas eleições de 30. Ele vai justificar a morte como uma causa totalmente política e envolvendo justamente as eleições e justamente a ligação do João Pessoa com a Aliança Liberal, com os estados do Rio Grande do Sul e com Minas Gerais. A comoção no Brasil é enorme. O corpo de João Pessoa é velado e antes de ser velado, no caso, ele dá uma volta pelos estados brasileiros e são feitas missas e toda uma mídia em cima de Washington Luiz, de Júlio Prestes. Então, Getúlio e a Aliança Liberal já estavam cabisbaixa, já tinha meio que aceitado essa questão do novo governo paulista, que ia predominar, ia continuar o monopólio do café, essa questão voltada ao café, mesmo com a crise de 29.
a gente vai ver como Getúlio contornou essa questão da crise e como essa crise atingiu justamente o café também. Mas voltando, aqui é o último tópico desse nosso slide, que é a morte de João Pessoa. Posteriormente, já meados do final do ano de 30, pouco antes, vai acontecer um episódio na cidade do Recife, na Confeitaria Glória, onde um advogado chamado João Dantas vai assassinar esse político João Pessoa, por questões regionais, questões políticas que envolvem João Dantas e João Pessoa. Esse último tópico, que é a morte desse político João Pessoa. Aí que vem a girada de chave. As eleições de 30 aqui, ó, ocorre, né, evidentemente em 1930, Getúlio Vargas e a Aliança Liberal vai perder as eleições. Desde o começo da Primeira República, as votações sempre tinham essa contestação de legitimidade e vericidade na apuração. É complicado dizer que eram honestas de alguma forma, porque o voto de cabresto e a pressão dos coronéis e os políticos do Parlamento, do Congresso Nacional, eram muito corruptos. Então, é uma cultura brasileira e isso já transparecia nessa época. Nas eleições de 30, a Aliança Liberal vai contestar de novo, mas deu Washington Luiz e Júlio Prestes. Bem, agora a gente vai adentrar na década de 30, realmente. Agora, nossa proposta de debater os aspectos e eu trazer para vocês os tópicos para explanarem as ideias e as possibilidades de pesquisa de vocês. Eu intitulei aqui o nosso slide de governo provisório, que vai do 1930 a 1934. E os tópicos para a gente comentar esses fatos durante essa primeira metade da década de 30. Para começar, eu coloquei aqui dissolução do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais. Ou seja, foi tudo dissolvido por Vargas, os cargos políticos foram todos deixados e Vargas, posteriormente, já aqui no segundo tópico, é a nomeação dos governadores e interventores estaduais. É aí que Getúlio dá o pulo do gato junto com os militares que estavam insatisfeitos. A gente falou, vamos lembrar, a gente falou ali no segundo slide, naquela recapitulação da década de 20, a gente falou sobre o movimento tenentista e os militares no Brasil sempre também estão batendo na tecla das reivindicações e da melhoria da sua classe. Junto aos militares, é aí que o pulo do gato acontece num golpe que Getúlio cerca o palácio do Catete, na capital federal, e é deposto o governo é deposto as eleições. Getúlio assume através desse golpe de Estado, que vai ser transpassado como a Revolução de 30. O movimento foi a Revolução de 30. Voltando às rédeas dos cafeicultores, dos produtores, dos donos de terra de São Paulo, para agora atenderem às demandas do Estado varguista, que estava centralizado. É isso que vai causar uma insatisfação enorme. Aqui embaixo, eu coloquei diluindo gradativamente a crise do café. Por quê? A gente acabou de falar essa questão. A partir depois de 30, o Estado vai ter uma autonomia sobre a produção de café e vai ajudar a diluição dessa crise que vem da crise de 29, que a gente comentou também aqui. O que o Estado brasileiro vai fazer? Ele vai comprar o café e vai estabelecer um balanço comercial para que o valor do café não caia bruscamente. Claro que esse projeto nacional de desenvolvimento que Vargas pretende é justamente nessa centralização do Estado. A lógica vai mudar. É aí que a gente pode apontar também uma das mudanças do governo brasileiro a partir do movimento do golpe de Vargas de 1930.
a centralização do Estado e esse filtro que o Estado vai ter sobre os produtores de café, ou seja, o governo do Estado de São Paulo, que agora está com um interventor nomeado pelo Vargas, e vinha toda a Primeira República com o monopólio desse café e com a liberdade de concretizar seus interesses, agora vai aparecer a figura do Estado centralizador de Vargas para dar apontar as rédeas para outro caminho. Isso vai causar, claro que muitas safras de café foram destruídas, foram jogadas na Baía do Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, que era então a atual capital federal do Brasil. Ainda não ainda estava estabelecido essa capital federal na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, essa diluição gradativa vem dos projetos políticos do Vargas, dos ministros que ele nomeia ministros de confiança que ele nomeia para o Ministério da Fazenda. Posso citar o nome do Oswaldo Aranha, é importante conhecer, mesmo tendo uma breve passagem. E é interessante ver os políticos que cercavam o Vargas e faziam parte desse projeto centralizador do Estado. E como eles também tinham uma memória da política rio-grandense dos governos gaúchos. Então, mas por que comentar isso? Por que falar dessas primeiras medidas? Como a gente tinha debatido, conversado antes, nos slides anteriores e nos tópicos anteriores, o Brasil, a política brasileira na Primeira República era baseada na exportação do café. Então, a economia, a concentração do capital da riqueza estava baseada nos produtores, nos latifundiários, nos donos de terra que tinham um monopólio da produção do café, que estavam concentrados principalmente no estado de São Paulo, que tinha esse controle político que a gente comentou, dissolvendo o Congresso, acabando com o cargo dos parlamentares e nomeando os governantes interventores estaduais. Vargas vai centralizar o Estado Nacional Brasileiro. Essa é a ideia do desenvolvimento nacional, do nacionalismo que Vargas vai pretender nessa década. Na cidade de São Paulo vai acontecer um conflito entre os republicanos, cafeicultores, produtores de café. A classe dominante vai contornar a população para conduzir um movimento constitucionalista de 1932, como é chamado também pelos paulistas, da Revolução de 1932. Desculpa. Justamente esse movimento e essa organização feita no estado de São Paulo, segundo eles, vão ser atribuído às reivindicações pela liberdade do povo em escolher seus representantes e o fato de que o verdadeiro eleito em 1930 seria o representante do paulista Washington Luiz, o Júlio Prestes. Então, essa Constituição que vai ser promulgada em 32 e efetivada em 34 tem essa influência. Então, e o estado de São Paulo, como é que vai ficar? Como é que vai ficar os políticos paulistas que tiveram esse domínio na década de 20, anteriormente da projeção de Vargas? Então, aí vem esse último tópico que eu coloquei aqui nesse slide, que é a Assembleia Nacional Constituinte de 32 e Constituição de 34, que vai estabelecer o governo provisório de Vargas até uma suposta eleição que aconteceria no ano de 1938. Mas não vai acontecer, a gente vai ver o porquê. Para falar aqui, para a gente comentar, debater essa questão, primeiro a gente vai suscitar o que eu tinha falado aqui no começo, que é a questão da insatisfação dos paulistas. Pelo fato do interventor, e principalmente por ser um interventor que não era paulista, no estado de São Paulo, eleito por Vargas, que a gente comentou, a insatisfação vai ser tremenda e vai acontecer um movimento dentro dessa influência. A Constituição de 34 vai ter total influência desse movimento e as reivindicações feitas pelos paulistas em 1932. Como eu tinha dito também, Vargas vai continuar na chefia do Poder Executivo brasileiro até, teoricamente, o ano de 38, que seriam as supostas eleições para presidentes que são estabelecidas nessa questão aqui, na Constituinte da Constituição.
Tem duas coisas que eu não coloquei no slide, infelizmente, mas eu vou deixar aqui, vou fazer um tópico para falar sobre, que é muito importante também nesse governo provisório de 1930 e 34, vou fazer essa edição, que é justamente a criação do Ministério do Trabalho e a Indústria e Comércio, o Ministério da Indústria, Comércio, da Educação e da Saúde Pública nesse projeto de desenvolvimento do Estado Nacional Brasileiro. Coloquei aqui, tinha esquecido, mas a criação do Ministério do Trabalho, dos direitos trabalhistas, sindicalização dos operários, para as não sai, e a regularização da jornada de trabalho. Não podia faltar, por isso que eu já criei aqui para deixar esses pontos para vocês pesquisarem ou se aprofundarem, porque vão fazer parte justamente da questão e a proposta do Vargas do desenvolvimento nacional através da indústria, a indústria de base, e dessa ruptura com a política café com leite. Os empresários paulistas vão se diversificar e o Brasil vai passar por essa fase da industrialização de base. E para a indústria, Vargas precisava ter ao lado dele a mão de obra trabalhadora, que era composta pela classe proletariada, que vai surgir no Brasil a partir de 1900, da década. Nessa projeção da indústria de base, do desenvolvimento nacional pretendido por Vargas, que vai ocasionar essa familiarização do Vargas, da figura do político Getúlio Vargas com a classe trabalhadora, chamando ele de pai dos trabalhadores, até pai dos pobres também, esses termos usados, e considerando ele um político populista. Tem essa questão do populismo, pode também ser aprofundada, se tiver interesse, porque vale o debate e tem um aprofundamento maior do que você pode achar. Essa questão da definição do populismo, e sim, o Vargas vai se enquadrar. Como ele precisava trazer o trabalhador para ele vai conceder os direitos trabalhistas, as férias remuneradas, o 13º, direito à aposentadoria, a organização sindical, mas em contraponto ele vai criar uma moralidade em torno da figura do trabalhador para ele cada vez mais produzir e gerar esse capital que o Vargas pretendia para o Brasil. Esses princípios que vão contornar a figura do trabalhador, a gente pode citar as questões culturais, envolvendo música, principalmente porque na década de 30 vai ocorrer o boom, a popularização do rádio. Isso, a tecnologia vai estar avançando no Brasil e o rádio vai chegar como uma ferramenta primordial para, além do Vargas, esses regimes totalitários que a gente comentou também, que estão fazendo sucesso internacionalmente, eles têm a figura do rádio como esse mecanismo, esse recurso utilizado para manipulação e captação de mensagens através da alienação e utilizando músicas, telenovelas. A classe política brasileira vão encomendar diversas músicas dos artistas nacionais e vai se criar uma áurea sobre o trabalhador que vai ser valorizado justamente para ele ajudar na indústria que estava sendo desenvolvida. Nessa última parte que a gente vai falar sobre a segunda metade da década de 30, vai encerrar nossa questão sobre os aspectos e medidas da política do Getúlio Vargas. Em 37, como eu já tinha abordado brevemente, comentado, né, vai acontecer um novo golpe que vai diluir a Constituição de 1934 e vai dissolver o Congresso novamente, instaurando o Estado Novo, que vai ser no regime totalitário do Vargas no Brasil, que tem início nessa década de 30, que a gente trouxe aqui. Eu coloquei aqui esses tópicos que vocês podem se aprofundar, e primeiro eu decidi comentar e falar brevemente um tópico que realmente eu indico mais pesquisas e um aprofundamento maior até para fazer comparações, que foi a questão do Plano Correm, que eu vou falar aqui, aconteceu em 37. Então, o Plano Correm de 1937, que vai ser elaborado pelo Getúlio, vai ter participação da ala militar, dos militares que estão ali politicamente aliados com o Getúlio nessas fases do começo de 30, como eu falei, até nos períodos da política do Rio Grande do Sul. Eles vão produzir e divulgar uma ameaça que está acontecendo no Brasil, justamente para legitimar
ter algum sentido nesse golpe de Estado que o Vargas estava promovendo e estabelecendo realmente uma ditadura que tinha semelhanças com os regimes totalitários nazifascistas e tinha essa representação centralizada do Vargas no poder do Estado. A ameaça que o Vargas vai determinar para aplicar esse golpe vai ser justamente a ameaça comunista. A gente aqui que é brasileiro conhece bem a ameaça comunista, então vai ser a ameaça comunista já em 37 que vai mexer com a população. O Vargas já vinha perseguindo os comunistas, esse pessoal que tinha essa ideologia socialista e voltada para a esquerda desde o ano de 35. Ele já via essa ameaça nessa composição e principalmente uma ameaça para a queridinha dele, que era a classe trabalhadora. Então, combateu violentamente antes já do Estado Novo, em 37. O plano Corre vai mexer com a população e vai trazer essa imagem imagética de um perigo externo que estava rondando no Brasil. E o Vargas seria justamente o salvador e o protetor desse povo brasileiro. Tem a influência que eu também tinha comentado do Partido Integralista, que estava se proliferando no Brasil, que tem esses moldes racistas dos partidos totalitários europeus e se inspiravam justamente neles na sua composição. As influências vão vir a partir de músicas, peças teatrais, telenovelas, essas questões que o Vargas usava como recurso justamente para legitimar seu poder, desfiles, o campo da cidade do Rio de Janeiro, capital federal, o estádio do Vasco da Gama, São Januário, vai receber aqueles desfiles padrões dos regimes que a gente conhece, dos ditadores, com a imagem do Vargas. Eles vai estar ligado sim a essa questão. É um período também que a gente não pode esquecer, que vai eclodir a Segunda Guerra Mundial justamente por essas questões políticas desses estados que se formaram, e o Brasil vai manter uma neutralidade justamente por ser tá no Ocidente, tá nas asas dos Estados Unidos, mas também ele tem essa ligação e essa familiaridade com os regimes totalitários. Nesse período, o Brasil vai ficar balançado, mas vai acabar entrando na guerra do lado dos aliados, seu principal aliado, os Estados Unidos, que vai estabelecer as bases militares aqui na região Nordeste, e assim o Vargas vai fazer acordos para fundar a primeira metalúrgica siderúrgica nacional, que vai ser a empresa do Vale do Rio Doce, privatizada, infelizmente, agora no final dos anos 90 e no final do século XX. É um resultado dessa negociação e desse projeto estadista do Vargas frente ao seu regime totalitário. A guerra vai se estender até 45, a gente não vai se estender até os fins da guerra e dos passos políticos do Vargas na década de 40. Vai ficar até a década de 30, mas é importante ressaltar essa questão da guerra porque é uma questão que mexe com todo o Ocidente, em todos os países. E o Brasil vai se posicionar e a gente pode analisar como o Vargas vai tratar. E também aqui nessas características que eu decidi colocar do Estado Novo ainda na década de 30, quando ele é recém-instaurado e instalado e legitimado pelo Vargas, suas políticas, eu coloquei a criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Regime Ditatorial Varguista. Através do DIP, através desse instrumento que o Vargas vai censurar e vai filtrar tudo que ele pretende disponibilizar como divulgação midiática para o povo brasileiro, tendo em vista essa questão do trabalhismo muito forte que ele precisava ter a classe operária, e vai conseguir ter a classe operária do lado dele. O DIP vai ser fundamental para isso e vale a pena você prestar atenção nas características